Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar o capítulo 6 de divisibilidade. Então vamos começar com um probleminha que está lá na página 116. Um professor de arte levará seus 56 alunos para visitar o Museu de Arte Contemporânea e gostaria de distribuí-los em grupos de 6 ou 7 alunos. Sabendo que todos os grupos deverão ter a mesma quantidade de estudantes, como o professor deverá organizá-los? Então, pessoal, esse problema, como ele quer distribuir, ele se trata de divisão. Então, o que a gente tem que fazer? A divisão 56, primeiro, dividido por 6. 56, dá para dividir por 6? Tem o 56 na tabuada do 6? Vamos pensar. 9, 9 vezes 6 é 54 e sobra 2. E agora vamos fazer o quê? 56 dividido por 7, Porque ele quer que o grupo tenha 6 ou 7 alunos. 56 tem na tabuada do 7? Tem. 8 vezes 7 é 56 e o resto é 0. Então, como esse professor deve organizá-lo? Em grupo, em 8 grupos, Porque aqui sobrou 2. Então, dessa forma aqui, com 6 alunos, não dá certo. Então, tem que ter 7 alunos e vão formar 8 grupos. Bom? Mas afinal, o que significa a palavra divisibilidade? O que significa divisível? Então, naquele outro exemplo, eu estava falando assim, dá para dividir? Então, em vez de falar dá para dividir, a gente pode fazer o quê? É divisível, trocar essa palavra dá para dividir por é divisível, Então, por exemplo, eu quero saber se 56 é divisível por 2? 56 é divisível? Como assim? Se eu faço a divisão, 56 dividido por 2, 5 por 2 dá 2, 2 vezes 2, 4, sobra 1. 16 dividido por 2, 8, que dá 16, sobra 0. Ou seja, 56 é divisível por 2? Sim, porque o resto é 0, a divisão é exata. Então, afinal, o que significa essa palavra divisibilidade, divisível? É quando o resultado da divisão, o resto da divisão é 0, a divisão é exata. Tudo bem, pessoal? Vamos fazer outro exemplo. 33 é divisível por 5? Vamos ver. 33 na tabuada do 5, que mais se aproxima é o 6. 6 que dá 30 e sobra 3. Então, 33 é divisível por 5? Não, porque o resto não é 0. Essa divisão não é exata, ok? Pessoal, vamos fazer o exercício 1 para fixar. Vamos fazer juntos. 35 é divisível por 5? Então, o que significa essa palavrinha divisível mesmo? É quando eu faço a conta de divisão e o resto é 0. A divisão é exata. Vamos ver. 35 dá para dividir por 5? Dá, Dá 7, que dá 35 e o resto é 0. Então, 35 é divisível por 5. Verdadeiro. 42 é divisível por 4? Vamos ver. 42 dividido por 4 dá 1, que dá 4, sobra 0. Abaixo 2. Não, Então, 2 não dá para... Vai sobrar 2. Então, 42 não é divisível por 4. Falso. 33 é múltiplo de 7? Repara que aqui ele mudou a forma de perguntar. 33 é múltiplo de 7. Como assim? Ele quer saber se 7 vezes alguma coisa dá 33. Então, peraí. 7 vezes alguma coisa dá 33. O que eu tenho que fazer na verdade? 33 dividido por 7.
Então, aqui ele só mudou a forma de perguntar, mas é a mesma coisa do que os exercícios anteriores, os itens anteriores. Então, 33 tem na tabuada do 7, o que mais se aproxima é o 4. 4 vezes 7 dá 28. 3 menos 8 não dá, tem que pegar emprestado, né? 8 para chegar no 13, quanto dá? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5, né? Sobra, aqui 2 menos 2, 0. Deu uma divisão exata, pessoal? Não. Então, 33 é múltiplo de 7? Não é. Falso. 27 é múltiplo de 3? A mesma coisa. Eu quero saber se 3 vezes alguma coisa dá 27. Sim, né? Esse não precisa nem armar conta. 3 vezes quanto dá 27? 3 vezes 9. Então, 27 é múltiplo de 3? Sim, verdadeiro. Pessoal, nem sempre nós vamos precisar fazer a divisão, porque aqui, reparem que a gente só estava interessado em saber o resto. A gente só estava interessado em saber se era uma divisão, se a divisão era exata. Então, nesses casos em que a gente só está interessado no resto, nós não vamos precisar fazer a conta de divisão. Nós temos alguns critérios de divisibilidade, tá bom? Então, divisibilidade por 2. O que é divisibilidade mesmo? Vou reforçar toda hora, hein? É quando a divisão é exata, quando o resto é 0. Então, um número, para ser divisível por 2, gente, todo número par, ele tem que ser par. Então, divisibilidade por 2 é todo número par é divisível por 2. O que é um número par? É um número que termina em 0, 2, 4, 6 e 8, né? Então, todo número que termina em 0, 2, 4, 6 e 8 é divisível por 2. Vamos dar um exemplo aqui, ó. 56 é divisível por 2? A divisão é exata? Nem preciso fazer a conta. É divisível por 2, porque termina em 6. É um número par. Então, eu posso dar um número enorme para vocês. Vamos lá, vamos fazer um número aleatório aqui. Esse número, que número é esse? Depois vocês me falam. Ele é divisível por 2? Sim, porque ele é um número par, ele termina em 0. Esse número, 57, é divisível por 2? Não, porque ele não é par, ele termina em 7, não é par, ok? Então, todo número par é divisível por 2. Divisibilidade por 3. Um número é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos é divisível por 3. Opa, peraí que esse complicou um pouquinho. Vamos com um exemplo que vai ficar mais fácil. Então, eu vou pegar o número 132. Para eu saber se ele é divisível por 3, eu vou ter que somar os algarismos dele. Então, 1 mais 3 mais 2. 1 mais 3, 4. 4 mais 2, 6. Opa, o 6 tem na tabuada do 3? Sim. Então, o 132 é divisível por 3. Vamos fazer um exemplo. 141. Então, eu vou somar os algarismos. 1 mais 4 mais 1. 1 mais 4, 5. 5 mais 1, 6. Ah, professora, toda vez vai dar 6? Não, foi coincidência mesmo, tá? Então, o 6 tem na tabuada do 3. Então, 141 é divisível por 3. 2.345. 2, então vamos somar. 2 mais 3 mais 4 mais 5. 2 mais 3, 5. 5 mais 5, 10. 10 mais 4, 14. 14 tem na tabuada do 3? Não. Então, 2.345 não é divisível por 3. Então, um número é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos é divisível por 3. Divisibilidade por 4.
Um número é divisível por 4 quando ele termina em 0, 0, ou quando os dois últimos algarismos é divisível por 4. Meu Deus, está confundindo tudo. Vamos para um exemplo. 1400. Esse número é divisível por 4, porque ele termina em 00. E o que eu falei no começo? Que o número é divisível por 4 quando ele termina em 00, ó, terminou em 00. Ou quando os dois últimos algarismos são divisíveis por 4. Se fosse 1420, olha aqui os dois últimos algarismos desse número, é o 20. O 20 tem na tabuada do 4? O 20 é divisível por 4? Sim. Então, 1420 é divisível por 4. 2353. Esse número é divisível por 4? Pega os dois últimos algarismos. 53 dá para dividir por 4? 53 tem na tabuada do 4? Ah, professora, mas a tabuada do 4 é só até o 10. 4 vezes 10, 40. Nesse caso, a gente pode até fazer a conta, tá? Ah, mas eu vou ficar fazendo a conta? Gente, quem souber de cabeça, tudo bem. Então, aqui, ó, 53 por 4, 5 dividido por 4, 1, que dá 4, sobra 1. 13 por 4, 3, que dá 12, sobra 1. Então, esse número não é divisível por 4, tá bom? 1940 é divisível por 4? Sim, porque os dois últimos algarismos, 40, tem na tabuada do 4. 2432. Sim, porque 32 tem na tabuada do 4. Divisibilidade por 5. Essa é bem fácil. Olha só a tabuada do 5, como que é? Todos os números terminam em 0 ou 5. Então, um número é divisível por 5 quando ele termina em 0 ou 5. Essa é muito fácil. 1200 é divisível por 5? Sim, porque termina em 0. 1305 é divisível por 5? Sim, porque termina em 5. 1401 é divisível por 5? Não, porque não termina nem em 0 e nem em 5. Ok? Pessoal, para fixar esse conteúdo, eu vou pedir para vocês fazerem esses exercícios da apostila, tá? O exercício do ano bissexto, vocês vão precisar ler no livro. Ele tem, tá na parte lá em geografia, tem uma curiosidade sobre o ano bissexto. Tudo bem? Por hoje é só. Até a próxima. Beijo!